Bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem por aí? Sim. Uma coisa que eu iria até sugerir para as pessoas é que estudassem as tais equações e funções exponenciais. Mas daí fiquei pensando, cara, é mais fácil dar uma revisão desse negócio do que ficar deixando as pessoas quebrando a cabeça simplesmente sozinhas. Então vamos fazer uma revisão, a maior revisão de funções exponenciais antes da resolução de exercícios, claro, a maior revisão que este mundo já viu, certo? Então dá uma olhada na pedra 3210. Muito bem, vou ficar no cantinho aqui meio segundo. Pronto, os senhores já me viram, sabem quem eu sou, fui embora, tchau. Muito bem. Qual é a grande pira das funções exponenciais? Nós já lhes contamos lá na aula, na live, na verdade, que uma função, começar com isso, né? Uma função exponencial. Ah, ele esqueceu do x. Não, esqueci não, só vou mudar de cor, né, o cabeça de bagre. Uma função exponencial é aquela que tem o x justamente no expoente. Nós temos algo assim, y é f de x como sempre foi, certo? Só que agora o nosso x está em cima. Nós temos um a elevado ao x, certo? Então x agora passa a ser, como o nome diz, um expoente. Por isso que a função é chamada exponencial. O x agora está em cima. Claro para todos? Sim, sim. Então nós temos algumas coisas engraçadinhas com relação ao a. Então eu até vou deixar a função aqui, y igual a a elevado a x. Nós temos dois casos de a. Quando o a for maior do que zero e quando o a, atenção Brasil, não caia nessa esparrela. Eu vou contar sobre o a negativo só lá na frente. Quando o a for maior do que zero, eu tenho uma função extremamente bonitinha assim. Quando ele for entre 0 e 1, eu tenho outra coisa bonitinha assim. Então, bem devagar. Vamos insistir nisso. Vamos insistir nessa questão, como dizem alguns. Se o a é maior do que 0, esta função vai fazer assim. Opa, desculpa, vou fazer o troço mais exponencial. Pronto, agora sim. E vai cortar no 1, como sempre cortou. Se ela estiver entre 0 e 1, vai fazer ao contrário. Vai fazer assim e vai cortar no 1, como sempre cortou. Cuidem. Claro que essa daqui é crescente e essa é decrescente. Eu vou insistir no que eu falei lá na live. Nunca vai encostar aqui e nem aqui. Vai encostar sim se nós considerarmos aqui como sendo menos infinito. E vai encostar se nós considerarmos o mais infinito. Certo? E os idiotas continuam para lá e para cá com a porcaria da moto. Então entendeu a ideia? Então vamos insistir nisso daqui. Quando a é positivo, a função é crescente. Quando a é fracionário, a função é decrescente. Deixa eu só arrumar uma coisa aqui, porque eu sempre escrevo isso e sempre é uma bobagem. Não é maior do que 0, né? O cabeça de bagre. É maior do que 1, por favor. Desculpe. Maior do que 1. Certo? Então, se for maior do que 1, a função será crescente. Se for entre 0 e 1, ela será decrescente. Se for negativo, a gente vai ver lá na frente. Certo? Então, isso é muito simples se você pensar, por exemplo, usando aqui como referência a função y igual a 2 elevado a x. Vamos pensar em números negativos. 2 elevado a menos 2 é a mesma coisa, você sabe disso, 1 sobre 2 ao quadrado. Tem uma regra que fala, eu esqueci a regra, então vou contar aqui. A elevado a menos n é 1 sobre a na n, certo? Você tem que saber essa regra. Então, é 1 sobre 2 ao quadrado, portanto, 1/4. Se for 2 elevado a menos 1, fica meio. 2 elevado a 0, está aqui o seu 1. 2 a primeira, 2. 2 a segunda, 4. 2 a terceira, 8. 2 a quarta, 16. Ou seja, função crescente. Certo? Tá bem. Aqui y será meio
elevado a x. Meio elevado a menos 2 é uma coisa extremamente biruta de você pensar, porque é uma fração elevada a um expoente. Então a gente sabe, por esta regra aqui de cima, a gente sabe que isso daqui nada mais é do que 1 sobre meio elevado ao quadrado. Meio ao quadrado é 1/4, e o inverso de 1/4 é o próprio 4. Certo? Então, meio a menos 2, 4. Meio a menos 1, 2. Meio a 0, o nosso 1 como sempre. Meio a primeira, meio mesmo. Meio a segunda, 1/4. Meio a terceira, 1/8 e assim por diante. Isso caracteriza função decrescente. Certo? Sim, sim. Mas eu estou aqui por outra função. Por outra questão, na verdade. Não é nem função, por outra questão. Eu queria insistir nas equações, ou seja, nas equácio. Nesse caso, nós temos uma equação exponencial. Então, em algum lugar vai ter alguém elevado a x, para você se virar e dar cria num x. Aquela frase que eu lhes disse lá na live, vocês que lutem. Né? Parece piada, mas é verdade. Então, começar com um troço simples e boboca. Se alguém lhes disser assim, ei, 2 elevado a x mais 1 tem que dar 4. Então a frase que eu digo desde o início, quando o assunto é equação exponencial. Se aqui tem 2, eu não sei como se vire, ou vocês que lutem, para dar cria num 2 aqui também. Bom, essa aqui ficou simples, né? Porque se eu tenho 2 de um lado, do outro lado é 4, é 2 ao quadrado, certo? O que a matemática nos proporciona? Se eu tenho a mesma base dos dois lados, eu posso simplesmente cortá-la. Ou seja, se o x mais 1 é 2, portanto, o x será 2 menos 1, o x será 1. Será que funciona? Vamos ver. Se você colocar 1 aqui, 1 mais 1, 2. 2 ao quadrado, 4. Verdade. Até aí foi? Sim. Onde que os exercícios te derrubam? Quando você tem um troço, um coiso, como dizem alguns, desse jeito. Então, bem devagar. Agora não pisque, por favor. 2 elevado a x mais 1, mais 2, mais 2 elevado a x, tem que dar 14. Pronto, sente no chão e chore. Por quê? Primeiro, muita gente, aliás, lá na live disseram, se eu puder decompor. Cara, de 14 não dá para decompor, velho. 14 é 7 vezes 2, acabou, não tem o que fazer. Então, não tem o que fazer. Então, primeira coisa, então, aquela frase, olhe para a equação, vê o que ela tem. Nós temos um monte de coisa com expoente aqui, mas tem um 2 sobrando. Esse 2 não faz parte, ele não é expoente, não é nada. Então, o que eu posso fazer? 2 elevado a x mais 1 mais 2 elevado a x o 14 já estava lá, continua lá. Esse 2 fedorento que não tem expoente, eu passo lá para fora. Certo? 2 elevado, isso. 2 elevado a x mais 1 mais 2 elevado a x é 12. Mas não adiantou nada. Calma, espere, velho, espere. Este 12 também não dá para decompor, porque 12 é 4 vezes 3, ou seja, 2 ao quadrado vezes 3, que não adiantou bulhufas. Então não adiantaria você tentar decompô-lo. Então onde está o pulo do gato? Está aqui, ó. Eu vou apagar o lado esquerdo para a gente poder contar uma coisa. Isso aqui eu vou contar para os senhores pela 107ª vez. Isso aqui facilita a sua vida que você não tem ideia. Quando você tinha lá na teoria algo como assim, a elevado a b mais c, você sabia que isso daqui é a elevado a b vezes a elevado a c, certo? Então, se essas coisas são iguais, tanto faz olhar daqui para cá ou daqui para cá. Então, eu posso transformar um produto em uma soma ou uma soma em um produto. Então, na verdade, quando você escreve 2 elevado a x mais 1, eu posso aplicar essa regra que está aqui do lado, ó.
é 2 elevado a x vezes 2 elevado à primeira. Certo? Então ficou 2 elevado a x vezes 2, mais 2 elevado a x de novo. Agora você vai usar uma técnica bacana, que é se livrar disso. Se livrar disso. Eu sempre falo a técnica do chame. Chame. Chame 2 elevado a x, por exemplo, de... Pegamos uma outra letra, m. Onde tiver 2 elevado a x é m. Então, entendeu? É o método do chame. Chame. Chame 2 elevado a x de m. Então, esse 2 que estava aqui continua aqui. 2 elevado a x para nós é m, certo? 2 elevado a x de novo é m. 2m mais 3m, desculpe, 2m mais m dá 3m. Se o 3m vale 12, portanto, o m vale 4. Então a resposta é 4. Não, filhinho, cuidado. Eu tenho que voltar aqui, ó. Eu achei o m. Se 2 elevado a x é o nosso m, que é 4, o único número que eu tenho que colocar aqui em cima para que dê 4 só pode ser 2. Então, x vale 2. Será que é mesmo? Vamos ver. Se o x valer 2, fica 2 elevado a 2 mais 1, que fica 2 elevado à terceira, que é 8. 2 é 2 mesmo. De novo, o x vale 2. 2 ao quadrado é 4. 8 mais 2, 10, mais 4, 14. Claro para todo mundo? Então, você tem que primeiro usar o método do chame, dê um nome para o 2 elevado a x, resolve, acha o m que está aqui, e depois, por favor, volte lá no chame e volte a chamá-lo pelo nome certo. Você achou o m, agora falta achar o x. Claro para todo mundo? Sim, sim. Temos uma das boas. Agora começa a parte, eu digo a parte complexa, porque estava indo bem até agora. Você sabe que a gente começa a ir bem até a hora que a banca te derruba. 2 elevado a x mais 1 igual a 4 elevado a x. Ferrou-se. Ferrou-se. Ferrou-se não. Aqui eu tenho 2, mas aqui eu tenho 4. Então não dá para simplesmente fazer do jeito que está aí. Então eu preciso me livrar desse 4. Só que nós temos uma grande vantagem. O 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Pausa. Quando você tem a elevado a b, tudo isso elevado a c, você sabe, ou deveria saber que isso aqui é a elevado a bc. Mas também é uma coisa que nunca ninguém lembra, a elevado a c, todo mundo elevado a b. Eu posso trocar o b com o c. Entendeu? Eu posso trocar este cara com este cara, desde que seja potência de potência, por favor. Certo? Então, já fazendo, lembre, isso aqui é a mesma ideia do anterior. Então, eu vou fazer direto aqui. É 2 elevado a x vezes 2 à primeira. Tudo isso é igual a 2 elevado a x, tudo isso elevado ao quadrado. Lembrando que, quando você tem aqui, ó, potência de potência, eu posso simplesmente inverter os dois. Mas o que é que isso facilita? Facilita bastante, porque eu tenho 2 elevado a x aqui e tenho 2 elevado a x aqui. Certo? De novo, método do chame. Chame. 2 elevado a x, vamos chamar agora de letra P. P de Paulo. 2 elevado à primeira é 2 mesmo. 2 elevado a x para nós é P. 2 elevado a x é P. Isso aqui é P ao quadrado. Não sei fazer. Agora que vem a parte boa. Atenção, Brasil. Eu vou ficar um pouco no cantinho aqui, 5 segundos no cantinho. O que eu vou dizer agora é uma grande de uma solução para muitos problemas. As pessoas às vezes não enxergam isso. Eu tenho certeza que você queria tirar a raiz de 2p, porque já que p ao quadrado é 2p, o p sozinho é a raiz. Não precisa nada disso. Olha que uma matemática é legal. Você simplesmente divide todo mundo por P. Pode? Claro que pode, desde que eu divida pelo mesmo valor. Mas
se eu dividir por 2? Não vai adiantar nada dividir por 2, filhinho. Divida por P. Por quê? Olha que fácil. P com P, isso aqui vai embora. E P quadrado com P, o quadrado vai embora. Você já tem direto, simplesmente, P é igual a 2. Ah, duvido. Vamos ver. Coloca o P... Ah, mas cuidado, olhe, não se esqueça que eu tenho P. Eu tenho que voltar para cá, ó. Ah, eu sempre esqueço disso. Pois é, aí que você se ferra. Se 2 elevado a x tem que ser o P, que para nós é 2, portanto, o x só pode ser 1. Vamos ver se funciona. Se o x vale 1, então fica 2 elevado a 1 mais 1, que é 2 ao quadrado. X vale 1, 2 ao quadrado é 4, 4 à primeira também é 4. Boa, né? Boa. E finalmente, a última. Essa aqui é a melhor do dia. Esta aqui é a melhor do dia. Tem bancas que adoram isso. Eu vou fazer bem grande, para as pessoas não dizerem que eu não conto as coisas. Agora, ferrou-se. Eu já volto lá, só queria dizer uma coisa. Quando você encontra um troço desses, você senta no chão e chora. Por quê? Você tem 2 de um lado e 4 do outro, o 4 vira 2 ao quadrado. Você tem 2 de um lado, 16 do outro, vira 2 à quarta, ok. Agora, se você tem 2 de um lado e 6 do outro, não tem o que fazer. E quando tem 1? Como é que eu vou... Cara, eu tenho 2 blá 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 elevado a alguém, do outro tem 1 sozinho, 1, que 1? O senhor vai se surpreender com o que eu vou dizer. Muita gente, talvez 100% do povo, não lembre de uma regra. Qualquer número A elevado a 0 é sempre 1. Qualquer A, não interessa, qualquer coisa. Claro que o A não pode ser o próprio 0, né, obviamente. Então, olha a grande mandracaria que se faz na matemática. 3 elevado a 2x menos 4 será. Se qualquer coisa elevado a 0 dá 1, 3 elevado a 0 dá 1 também. Entendeu? Então você vem aqui, corta esse cara, simplesmente ficamos com 2x menos 4 igual a 0, 2x é 4, x será 4 sobre 2, portanto o x vale 2. Será que funciona? Vamos ver. Colocando o x valendo 2, 2 vezes 2 menos 4. 2 vezes 2, 4, 4 menos 4, 0, 3 elevado a 0 é 1 sim, verdade. Entendeu a ideia? Então, a grande pegadinha, a grande sacada da matemática, nesse caso aí, é você ter que lembrar dessa grande propriedade que qualquer coisa elevado a 0 é 1, menos o próprio 0, claro. Então, se tiver qualquer coisa aqui desse lado e aqui tiver um 1, cara, pega esse número que está servindo de base e põe desse lado, ele elevado a 0, matou a questão, certo? Então, questãozinha boa para você dar uma curtida aí, você pensar durante a semana ou o final de semana, seja lá o que for, e qualquer dúvida é só escrever. Eu vou, quem sabe, eu volte este mês, este ano ou daqui a meia hora. Então, respire profundamente, segure, porque eu vou e daqui a pouco eu volto. Grande abraço, fui!